médicos missionários ao indicar e orientar essas outras pessoas. Nos abençoe bastante nessa semana que vai se iniciar, que já começou com uma palestra aí para a gente estar aprendendo mais sobre como garantir a nossa saúde. Cuide de nós, abençoe todos aqui envolvidos, que o teu Santo Espírito esteja ajudando eles, que os teus anjos ministradores e protetores cuidem de cada lar aqui representado. Nós te pedimos em doce nome de Cristo Jesus. Amém. Maravilha, gente. Eu fiz um PowerPoint aqui para a gente dar uma avaliada. Vou começar então agora. Se preparem, apertem os cintos aí onde vocês estão. Vamos lá. Gente, é o seguinte, primeiro eu vou me apresentar aqui oficialmente, nem todo mundo me conhece, tem algumas pessoas que estão aqui que eu vi que são lá de um grupo que a gente tem. A gente montou um grupo, né, de orientação nutricional, é a Quarentena do Bem, são 40 dias, né, com orientações nutricionais, trazendo alguns protocolos que eu tenho na minha prática clínica, né, que tem ajudado muito as pessoas. Então tem algumas pessoas que estão aqui que é do grupo, já mando um oi, né, um obrigado por estar aqui com a gente acompanhando, e tem outras pessoas que também eu não conheço, né, que veio do pessoal do Recanto, que sejam muito bem-vindos também. Tá? Eu sou o Dr. Matheus Ben, eu sou nutricionista, sou palestrante, idealizador do projeto, né, Saúde o Caminho, que ali a gente tem canal no YouTube, a gente tem página no Facebook, Instagram, a gente tenta movimentar ali com conteúdos da verdadeira saúde, né? Porque hoje em dia tem muito conteúdo de saúde, de estilo de vida, né? Mas muitas coisas ali que não tem embasamento científico correto ou que não tem prática correta, né? Às vezes na teoria é bonitinho, mas na hora da prática, mesmo a longo prazo, não dá certo. E a gente baseia, né, todo o nosso tratamento numa perspectiva de longevidade. Então, toda orientação que a gente traz sempre é relacionado à qualidade de vida de curto, médio e longo prazo. Então, a gente se baseia nas pesquisas das pessoas que mais vivem no mundo, pessoas que chegam a 100, 120 anos, 110 anos. Então, o que eles fazem para viver tanto e chegar tão longe? Então, é esse tipo de informação que a gente traz para ajudar as pessoas a também chegar nessa longevidade com saúde e qualidade de vida. Não adianta também ficar velhinho, todo ferrado de saúde ou mentalmente ferrado, né? Então, a gente tem que ter uma estrutura de saúde boa, tá? Mas é isso. Então, a gente tem, né, esse projeto Saúde o Caminho, que já faz, acho que uns 3, 4 anos que a gente trabalha com ele, e estamos desenvolvendo, né, cada vez melhorando, tentando melhorar ali a qualidade dele para trazer mais conteúdo de boa qualidade para as pessoas que nos seguem, né? Mas vamos lá. A palestra de hoje, a base dela é dieta vegetariana e coronavírus, né? Uma perspectiva nutricional. Quais são as relações entre a dieta vegetariana, o coronavírus e o que a nutrição pode trazer de conteúdo para a gente? Então, o tema principal de hoje é isso, é a gente tentar entender como que a dieta vegetariana se relaciona ao coronavírus. Existe uma relação ou não? O coronavírus é associado ao consumo de carne? Tem problemas? Agrava a saúde? O que acontece no nosso corpo? O que acontece na nossa saúde? O que aconteceria se um vegetariano pega o coronavírus? Ele tem vantagens para quem tem uma dieta onívora? Todas essas questões aí a gente vai estar abordando hoje. Então, investigaremos quais são, né, as possíveis relações benéficas na adoção de uma dieta vegetariana no enfrentamento do coronavírus. Então, a gente vai ter uma introdução. Vamos ver a questão da dieta vegetariana como dieta saudável, né, que hoje em dia a ciência já comprovou por A mais B que a dieta vegetariana é extremamente saudável. Vamos ver também se existem benefícios, né, dela no enfrentamento do coronavírus, estudar um pouco mais sobre o coronavírus, sobre as comorbidades e a dieta vegetariana, que é um dos principais agravos, né, à saúde da Covid-19, são as comorbidades. E algumas conclusões que a gente vai fazer depois. Então, vamos lá. Gostaria também de deixar o convite para vocês conhecerem, né, quem não conhece a gente, as nossas redes sociais estão aqui, então, Saúde o Caminho, você pode pôr tanto o Instagram, Facebook e canal no YouTube e o nosso site saudeocaminho.com.br. Ele está finalizando ainda, é um site novo, mas está ficando bem bonito, acho que vocês vão gostar. Dê uma passadinha lá que já tem alguns conteúdos bem bacanas. E o livro, né? Vocês estão recebendo quase de primeira mão, gente. A gente está com o lançamento de um livro que vai acontecer agora dia 10 no máximo, tá? A gráfica falou para mim que dia 10 está chegando o livro na minha mão. Já está tudo pronto, só está fazendo o processo de impressão, chamado A Dieta do Bem-Estar. Nesse livro eu resumo, né, eu trago um conhecimento de
empírico, né, que tem transformado a vida dos meus pacientes, tá? Pessoas com depressão, ansiedade, estresse, compulsão alimentar, atletas, né, que, como tem o caso do Diego lá, ele chegou em 1030 no ranking, 1.300 no primeira maratona que ele fez. Aí, na segunda maratona, depois que ele colocou em prática, né, os protocolos aqui da dieta do bem-estar, ele já chegou em 69 no ranking geral da Ação Silvestre, sendo um dos melhores corredores do país. Isso porque ele entrou no pelotão de trás, ele não entrou nem no pelotão de elite, que sai entre os 200 primeiros, né? Então, assim, ele conseguiu uma performance absurda, com certeza eu acho que ele é um dos melhores corredores. Então, esse livro, A Dieta do Bem-Estar, ele explica para as pessoas como que organiza os alimentos certos, nas horas certas, para aumentar a produção de serotonina. E serotonina é o hormônio do bem-estar. E aumentando serotonina, aumenta a melatonina à noite, que é o hormônio do sono, que regula o sono. Então, quem tem problema de insônia, depressão, ansiedade, estresse, está sem energia, sem disposição, gente, esse livro está sendo fantástico. O conteúdo dele, né? Porque ele vai chegar agora, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, assim como, né, as nossas terapias já ajudam, né, os nossos pacientes. Agora a gente vai conseguir escalonar um pouco mais, chegando a locais que talvez a gente não chegaria com o livro A Dieta do Bem-Estar. Enfim, tá bem legal. Daqui a pouco, né, se vocês quiserem conhecer mais também, acompanha a gente ali nas nossas redes sociais. Vocês vão ver que provavelmente a gente vai fazer promoção de lançamento, vamos fazer algumas coisas aí para ajudar vocês aí a poder estar adquirindo esse material, tá? Gente, então vamos lá para o conteúdo da palestra. A dieta vegetariana como uma dieta saudável, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que enxergar é isso. A dieta vegetariana, quando eu fiz faculdade, existia muita polêmica, né? Os nutricionistas, os professores, iam na sala de aula e falavam: se você não comer carne, se você não comer leite, se você não comer queijo, se você não comer isso, aquilo, você vai ficar doente, você vai ficar anêmico, você não vai ter condição atlética, você vai ficar magrelo, pálido, enfim, a gente ouvia horrores, tá? E eu, como sou vegetariano de berço, né, cresci vendo a minha mãe saudável, meus pais saudáveis, eu cresci saudável, e eles falavam essas coisas nas Anime. aulas, e eu levantava minha mão e questionava: não, peraí, como assim? A minha mãe, ela trabalhava em trabalho braçal e ela era a melhor, né, das mulheres, e ela era mais eficiente, né, no trabalho ali do que a maioria dos homens, perdi apenas para o meu pai, que também era vegetariano, e eles eram vegetarianos. Como assim o vegetarianismo não dá condição atlética para a pessoa? Né? Aí eles falam: não, mas se você não comer a carne, você vai ter deficiência nutricional, você vai ter problema. E aí eu ia embatendo ponto por ponto. E graças a Deus, na época, né, até algumas colegas minhas de sala de aula às vezes ficavam meio chateadas, né, porque eu sempre brigava, elas, o polêmico, não sei o que e tal, mas elas aprenderam muito sobre a questão do vegetarianismo, né, e quando eu terminei o curso, alguns anos depois eu voltei na faculdade, e a minha coordenadora, uns 3 anos depois, né, eu fui trabalhar com palestras, aí eu voltei lá na faculdade, e a minha coordenadora falou: Matheus, eu preciso muito que você venha fazer um workshop aqui na faculdade para a gente poder falar sobre a questão do vegetarianismo. Tem aparecido muito paciente vegetariano na clínica e a gente não sabe, os nutricionistas não sabem atender eles, né? A gente não tem uma base curricular para ajudar eles. E ela falou: preciso que você passe aquelas aulas, aquelas coisas que você falava em sala de aula para os nutricionistas ali. E aí a gente fez um workshop. Eu montei o workshop e esgotou. Eu acho que nas 3 primeiras horas que a gente abriu o workshop já esgotou uma turma, a gente teve que abrir outra para poder atingir a demanda e quase tivemos que abrir a terceira, né? E foi muito rápido tudo isso. E graças a Deus foi um grande sucesso o workshop, deu para orientar, ajudar muito esses nutricionistas nessa turma de nutrição, que a gente pegou 4 turmas, médicos, psicólogos também participaram. Enfim, foi um workshop muito bacana. E isso coroou também o quê? Tudo aquilo que a gente ia conversando na sala de aula, né, debatendo, foi se tornando e mostrando ser verídico, né? O estudo científico geralmente é assim: às vezes, quando você apresenta uma hipótese nova, você é massacrado por todas as outras hipóteses já existentes. Mas se aquela hipótese é verdadeira, ela vai se sobressair às outras. A verdade nunca cai por terra por ser questionada, investigada e avaliada. Então, sempre que a gente defende verdades, ela acaba criando projeções cada vez maiores e consegue derrubar as grandes mentiras, os grandes erros científicos.
E no caso da dieta vegetariana, esse workshop eu acho que, para mim, coroou essa questão da vitória sobre os erros e as falácias equivocadas sobre a questão alimentar, e também serviu para mostrar que aquelas bases que eu acreditava, né, desde pequeno, realmente são eficientes e realmente são relevantes no cenário atual. Depois disso, né, eu montei consultório, me aperfeiçoei bastante nessa questão e hoje em dia trabalho muito com a orientação nessa área. Mas, gente, a dieta vegetariana, desde aquela época, se mostrava extremamente saudável e eu mostrava esses estudos para eles. Por exemplo, muitos estudos estão relacionando a dieta vegetariana com uma melhora na qualidade de vida. A dieta vegetariana, a composição dela aumenta a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ainda mais se for bem organizado a estrutura, o horário, os momentos certos, a suplementação correta, como eu explico no livro A Dieta do Bem-Estar. Aí a produção é altíssima e ela pode ajudar muito a combater as doenças neuroafetivas. A gente viu aí recentemente a maioria das pessoas falando sobre a questão do coronavírus, né, e do lockdown, e de todas as medidas, né, as máscaras, estarem dificultando ali as pessoas a terem saúde. As pessoas estão ficando mais depressivas, aumentou o número de suicídio, aumentou o número de divórcio, as pessoas estão mais estressadas, ansiosas. E a gente vê aqui a questão da dieta vegetariana, né, trazendo incríveis benefícios para a saúde. Ela melhora a performance intelectual, melhora a nossa disposição, energia. A maior parte dos atletas de alta performance, né, tipo de endurance, né, que são os exercícios de mais de resistência, o triatlon, por exemplo, que os atletas gastam cerca de 10 mil calorias em uma única competição, são dominados, geralmente, essas competições por vegetarianos. E isso, para mim, deixava, né, maluco lá na faculdade, eu discutia muito, e com o tempo isso daí foi comprovando, né, esses benefícios. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns desses benefícios, para a gente entender melhor, né, a relação da dieta vegetariana ali no enfrentamento das doenças. Né? Então, eu coloquei aqui, ó, melhora da condição atlética. Os gladiadores, né, eles eram vegetarianos, tem muito atleta moderno, e também um menor risco de doenças. A gente vai ver melhor isso daí. Então, a gente tem o quê? O bem-estar. Para vocês terem ideia, o American Journal of Health Promotion, ele colocou assim, ele fez um estudo onde as pessoas, ao adotarem uma dieta vegetariana por 18 semanas, eles aumentaram a produtividade nos empregos e aliviaram os sintomas como ansiedade, fadiga e depressão. Agora, você imagina, tá todo mundo estressado, todo mundo incomodado com essa situação do coronavírus, tem muitas pessoas sendo demitidas, né, sendo mandadas embora, e a dieta vegetariana poderia estar entrando para ajudar essas pessoas a aumentar a produtividade, a enfrentar melhor a questão da depressão, a ansiedade, a fadiga, né, esse cansaço extremo, em 18 semanas, gente. 18 semanas é muito pouco tempo. Né? Em poucos meses, a pessoa numa dieta vegetariana ela tem um quadro de saúde inteiro restaurado. É muito mais bem-estar, muito mais saúde. Além disso, também ela tem a parte intelectual, a capacidade intelectual, que a gente vê lá na Bíblia. Né? A Bíblia, em Daniel 1:20, fala assim: e o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eles eram 10 vezes mais doutos. Deixa eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo ver. E mais sábios, né, do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Então, assim, ao adotarmos uma dieta saudável, isso traz vigor físico e intelectual. No enfrentamento do coronavírus, uma dieta vegetariana, inclusive, da parte dos médicos, do pessoal da equipe ali que está lutando, né, para tentar tratar as doenças, vão fazer a gente ter uma capacidade intelectual melhor, que vai favorecer, inclusive, a gente a pensar em formas melhores para enfrentar a doença. Então, isso é muito importante. Quanto mais inteligente, quanto melhor a nossa capacidade cognitiva, a gente rende mais, produz mais e ajuda muito mais. Tá? Então, vale muito a pena a gente pensar nessa questão. Albert Einstein também citou assim para a gente: nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a evolução para uma dieta vegetariana. A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o temperamento dos homens de tal maneira que melhorará em muito o destino da humanidade.
Então, Einstein, ele tinha sérios problemas de saúde e ele resolve adotar a dieta vegetariana. E ele percebe uma melhora na parte cognitiva dele, no temperamento dele, e em outros textos ele fala que ele nunca acreditou que o ser humano foi feito para comer carne. A gordura animal, ele fala que era algo que embota as faculdades mentais do ser humano. É muito interessante ele, já que ele, né, pelos contemporâneos, né, pela população moderna, fala que ele é o maior cientista, um dos maiores gênios que a humanidade já viu. Então, se a humanidade encara ele como genial, por que não encarar também o hábito, o estilo de vida, as coisas que ele fez como geniais? Então, a gente tem que refletir mais sobre essa questão e tentar trazer isso para a nossa realidade. Na questão atlética, como eu falei para vocês, os gladiadores, basicamente, eles tinham uma dieta baseada em cevadas, e eles, para completar o valor nutricional, eles consumiam umas cinzas, né, um composto de cinzas, um pó, né, ali, que a gente não sabe exatamente a composição do que era feito esse pó ainda, mas ele tinha basicamente todos os nutrientes necessários. Então, aquele pó de cinza, junto com a cevada, junto com a aveia, conseguia garantir com que as pessoas tivessem uma alimentação extremamente saudável e os gladiadores, eles eram muito atléticos para poder aguentar uma das modalidades mais difíceis, mais combativas, porque às vezes, né, na grande maioria das vezes, entrava eles, né, os dois lutadores ou mais lutadores, e apenas saía um vivo. Então imagina um esporte dessa natureza, um futebol moderno onde entra os 22 jogadores e só sai um vivo. Imagina essa situação, imagina se o gladiador não iria fazer tudo que tivesse ao alcance dele para ter uma condição atlética melhor, usar os melhores alimentos, os melhores suplementos. E eles basicamente usavam os alimentos vegetais ali, de uma forma bem simples. Inclusive, eu tenho um curso chamado Ativador Fisiológico, gratuito, tem lá no meu site também, que eu mostro como que a gente pode juntar alguns alimentos, né, alguns nutrientes, alguns suplementos no primeiro momento do nosso dia, né, e como que esses nutrientes servem exatamente como esse pó de cinza dos gladiadores, completando os nutrientes que faltam no nosso organismo e desintoxicando ele. E os resultados, gente, são incríveis. As pessoas têm conquistado muito, mas muito mais saúde. E eu tenho recebido relatos de todas as naturezas possíveis de melhora no quadro de saúde ao colocar o ativador fisiológico e o café da manhã produtor de serotonina, que eu explico bastante no livro A Dieta do Bem-Estar. Então, ao adotar esse estilo de vida mais saudável, você consegue ter uma condição atlética melhor e é muito simples, gente. Não é difícil você conseguir esses resultados. O pessoal do grupo lá tá vendo, eles até ficam impressionados. Eles mandam para mim, mas Matheus, faz 2, 3 dias que eu estou fazendo isso daí e eu já estou com mais energia, disposição, as dores já foram embora, sei lá, um monte de coisa ali de benefícios. É normal acontecer isso tão rápido? Sim, é normal. Tem pessoas que é rápido, né? Tem pessoas que demoram um pouquinho mais, mas tem pessoas muito rápido. Recebi um depoimento de uma moça ali que comentou comigo que o filho dela usa drogas, né? E ele começou a usar o ativador fisiológico e ela percebeu que ele parou com as drogas, porque ele falou que estava se sentindo tão bem quando ele usava aquele ativador fisiológico, que ele falou que não, né, ele sentiu assim que não precisava mais, às vezes, estar utilizando drogas. E ele conseguiu ter resultados muito bacanas com esse ativador fisiológico. E a base dele, gente, é a dieta dos gladiadores, é a gente completar o que falta para a gente. Isso é um conhecimento milenar que eu dou de graça lá para o pessoal e faz a diferença na vida, né, de muita gente ali, porque o relato é incrível das pessoas que fazem uso disso. E também, gente, os esportistas modernos, daí não é uma coisa só do passado ser vegetariano. Né? O Lionel Messi, para quem conhece futebol, eu acho que eu coloquei ele como um ícone aí, porque todo mundo conhece ele no setor do futebol, ele se tornou vegano, e ele fala que se tornou vegano porque ele tinha medo de sofrer uma lesão e ficar muito tempo fora da competição. Então ele pensava assim, eu preciso, né, meu time precisa de mim o maior tempo dentro de campo, lutando para a gente ter resultados positivos. E ele viu alguns estudos com o nutricionista dele que a dieta vegetariana diminui o tempo de internação hospitalar, a dieta vegetariana diminui o risco de lesão, a dieta vegetariana é anti-inflamatória, prevenindo lesões de longo prazo. Enfim, aí ele começou a ver um monte de vantagens de seguir a dieta vegetariana e ele adotou, então, a dieta vegetariana. E ele foi campeão, acho que por 3, 4 anos ali consecutivos, né, o melhor jogador de futebol do mundo,
E tem ele, tem jogador de tênis, enfim, tem uma infinidade de atletas aí de alta performance que são vegetarianos e eles conseguiram melhorar ainda mais o rendimento deles depois de ter adotado dieta vegetariana. Assim como os gladiadores e os gregos, né? O que deu o nome à maratona, né? O rapaz lá que correu de uma cidade para outra para avisar da invasão militar que estava acontecendo, né, na Batalha de Maratona. É, ele correu acho que 40 e poucos quilômetros, ida e volta, em menos de um dia. Ele foi 40 e voltou 40, e depois foi para outra cidade. Aí ele conseguiu chegar lá, só que ele morreu de esgotamento, né? Provavelmente ele teve um infarto, depois de ter corrido quase 120 quilômetros, né? Uma coisa absurda. E daí ficou o nome de maratona, porque esse corredor, se não me engano, ele correu de uma cidade até a outra, que era a cidade de Maratona. Então, assim, eles eram todos vegetarianos. Os gregos, né, que deram origem, né, as estátuas que dão um padrão de beleza moderno, todos vegetarianos. Né? Então, o vegetarianismo, gente, é algo realmente que traz muitas vantagens. Ó, como forma de evitar lesões, dietas veganas ou vegetarianas, né? Porque o veganismo, na verdade, não é o conceito de alimentar, ele é um conceito filosófico. O correto é dieta vegetariana. Ganha espaço entre os esportistas. E tem vários, tem times de futebol inteiro, tem vários esportistas adotando a dieta vegetariana para conseguir resultados ainda maiores. Menores risco de doenças, tá? Depois a gente vai comentar mais sobre isso, mas as doenças que mais matam no mundo hoje não é o coronavírus, e sim as doenças cardiovasculares, né? Infarto, AVC, DPOC, né? Doença congestiva, enfim, são as doenças ali relacionadas ao cardiovascular e respiratórias, né? São as que mais matam, mas principalmente as doenças cardiovasculares. O câncer também é uma, né, tá dominando ali como as que mais matam, e a dieta vegetariana tem centenas, gente, de estudos mostrando que a dieta vegetariana diminui o risco de doenças cardiovasculares. Isso porque ela diminui a ingestão de gordura saturada, que é uma das principais causas de entupimento arterial, ela diminui o colesterol sanguíneo, ela diminui o risco de diabetes, diminui o risco de pressão alta, ela diminui todas as doenças que agravam o risco das doenças cardiovasculares. Então, a dieta vegetariana tem ajudado muito as pessoas a conseguirem prevenir as doenças, é, as doenças cardiovasculares. E o câncer também. Tem muito estudo relacionando o câncer de colo, reto, ânus, o consumo de carne, principalmente a carne vermelha. Câncer de mama está muito relacionado ao consumo de frango. Né? O frango é uma das principais causas de câncer de mama. Enfim, cada tipo de câncer tem alguns tipos de carne que agravam bastante. Né? E a dieta vegetariana, então, diminui esse risco. Até está escrito aqui, ó, o consumo de vegetais, frutas e verduras e o consumo reduzido de carne tem sido apontado como um dos principais benefícios. No próprio site do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, eles colocam cereais integrais, frutas, nozes e verduras são os alimentos mais saudáveis e mais indicados na prevenção do câncer. Então, quanto mais vegetais, quanto mais vegetal constitui a base da tua alimentação, né, as plant-based diets, as dietas baseadas em plantas, mais saudável para prevenir várias doenças, como cardiovascular, câncer, entre outras. Tá? Bem, esse foi só um contexto, só para vocês entenderem, né, um panorama geral ali, para vocês entenderem como que a dieta vegetariana ela tem se mostrado eficiente e uma das dietas mais eficientes. Aliás, nas Blue Zones, né, as 5 regiões do planeta que mais se vive no mundo, a maioria das dietas ali são baseadas em plantas. Algumas delas, né, como Okinawa, no Japão, a Sardenha do Mediterrâneo, costumam consumir o peixe. Tá? Mas a gente vai ver aqui né, na continuação aqui da palestra, vocês vão entender melhor que o peixe que já foi seguro não é mais, principalmente por causa do coronavírus. Vocês vão entender, né, espero que vocês consigam captar esse conceito, porque é muito importante a gente entender isso, que a gente vai entender, inclusive, por que Manaus tem um surto tão grande de coronavírus fora de controle. Mas vamos lá, então. A gente entendeu sobre a dieta vegetariana, né, como que ela é benéfica para a saúde. Eu sei que foi um resuminho, tá? Eu tenho aquele workshop que eu dei na faculdade, aquele resumo que eu dei para vocês sobre dieta vegetariana, a gente fez em 5 aulas, né? Então, 5 aulas de 1h30, com um monte de estudo científico mostrando cada um daqueles detalhes.
né, a segurança, o que pode faltar numa dieta vegetariana, enfim. Mas, de modo geral, uma dieta vegetariana ela é extremamente saudável e benéfica. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês de primeiro momento. E também agora a gente precisa entender melhor. Existem benefícios da dieta vegetariana no enfrentamento do coronavírus? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco mais sobre o coronavírus. Eu sei que a maioria das pessoas já estão sobrecarregadas de tanta informação sobre o coronavírus, mas eu te garanto que o que eu vou passar para vocês vai mudar um pouquinho a forma como que vocês enxergam essa doença. Eu venho estudando o coronavírus há muito tempo, porque eu tive ele em setembro de 2019, antes de toda essa confusão. E eu tive outros pacientes depois, né, em outubro, novembro, e em janeiro eu já conhecia casais aqui da minha cidade que já tinham tido coronavírus, só que a gente não sabia ainda qual doença era. E pouco tempo depois, né, aí começou o boom do coronavírus lá em Wuhan, e aí quando eles começaram a relatar os sintomas dessa doença, eu falei, opa, é exatamente o que eu tive e é exatamente o que meus pacientes tiveram. Então, é essa doença. Aí eu comecei a investigar mais sobre essa questão e cheguei a algumas conclusões que eu vou compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual é o surgimento do coronavírus. Existem várias possibilidades, né? Vamos dar uma avaliada nessa questão. Vamos ver também sobre a síndrome do Covid-19, tá? Coronavírus é o vírus que provoca uma doença chamada Covid-19. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente. Então, o coronavírus é uma coisa e a Covid-19 é a doença provocada pelo vírus coronavírus, tá? E as principais comorbidades que agravam o quadro. Porque, de modo geral, a letalidade do coronavírus é muito baixa. Tá? Isso é dados lá do CDC americano. Ele mostra ali que a letalidade é baixa do coronavírus. Porém, quando o coronavírus se encontra uma pessoa que tem várias outras comorbidades, né, obesidade, câncer, pressão alta, diabetes, aí quando junta com essas outras comorbidades, o vírus começa a apresentar uma letalidade mais alta. A idade também, né? Quanto mais idoso, maior o risco. Então a gente tem que estudar melhor essas comorbidades para ver se a dieta vegetariana apresenta algum benefício nesse enfrentamento. Vamos lá, gente. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Coronavírus, de onde veio, né? Ninguém sabe explicar, está todo mundo buscando essa informação, né? É a informação de $1 milhão hoje em dia. Quem conseguir descobrir de onde veio o coronavírus, né, vai estar ajudando as pessoas a descobrirem o processo de contaminação e, consequentemente, vai estar ajudando também a gente a tentar prevenir doenças futuras. Tem gente que fala que foi de laboratório, até tem um vídeo no meu canal que eu comento, né, sobre um ganhador do prêmio Nobel, que até hoje em dia ele continua insistindo que foi feito em laboratório. Eu, particularmente, não acredito nessa tese do laboratório, por isso que eu nem coloquei aqui, mas só estou comentando com vocês. Eu acredito que o coronavírus até passou pelo laboratório, mas não que foi desenvolvido inteiramente em laboratório. Ele foi ajustado. Mas depois eu vou explicar a minha teoria aqui, vocês vão entender melhor. A teoria mais aceita hoje em dia, né, apesar de ela já ter sido mostrado completamente impossível de ser realidade, é a tal da sopa de morcego. Tá? Eu não coloquei a foto oficial da sopa de morcego aqui, porque é nojento. Né? Eu coloquei uma outra fotinha aqui só para vocês terem isso em mente. A sopa de morcego, a ideia do surgimento é que o vírus, coronavírus, o genético dele, a genética dele é muito parecido com a genética de um coronavírus de morcegos. Então eles falam que como o morcego não consegue transmitir direto para o ser humano, e mesmo que se a gente pegasse esse vírus do morcego, a gente não conseguiria, quer dizer, esse vírus não conseguiria se replicar no nosso organismo e transmitir de um ser humano para o outro, seria impossível, então, a gente ter essa contaminação, sem que algum fator muito excepcional acontecesse. E aí eles falaram que teria a possibilidade deles, por terem comido uma sopa de morcego mal cozida, né, esse vírus conseguiria, então, ter entrado e começar a se replicar no ser humano. Só que cientificamente é impossível, porque o coronavírus e os vírus, de modo geral, eles precisam de entrar eles precisam de uma transmissão, de um vetor. Então, eles precisam contaminar algum animal
e esse animal passar para o ser humano. E, nesse caso, mesmo que você comesse a sopa de morcego, dificilmente você seria contaminado com ela. Então, a maior parte dos cientistas modernos, eles não estão aceitando muito essa ideia da sopa de morcego. Um outro ponto que foi interessante, eu até comentei também em um dos vídeos do meu canal, é o surgimento do coronavírus lá no mercado de peixe, né, em Wuhan. E o primeiro caso relatado na França também vem do mercado de peixe. O cara trabalhava do lado de um mercado de peixe e a esposa dele trabalhava no mercado de peixe. Então, isso me despertou o interesse para estudar melhor, porque o coronavírus pode estar relacionado aos peixes. Tá? Então, fica essa deixa aí que ninguém está falando. Né? E lá em Wuhan, em vários outros mercados de peixe, foram feitas avaliação do coronavírus nos locais, né, do mercado, e todos os locais que faziam né, limpavam os peixes apresentavam uma concentração muito grande de coronavírus naquela região, o que sugere que o coronavírus pode estar dentro dos peixes, pode contaminar o peixe ou pode ser transmitido pelo peixe. Tá? Mas depois a gente volta nessa questão do peixe. Uma outra análise que eu coloquei também, que eu acho importante, que é o meu ponto de vista principal, é a hipótese que eu vou passar para vocês, é o estudo que eu tenho feito, e cada vez o cenário tem se apontado mais favorável a essa tese. Eu vou falar para vocês aqui, vocês vão entender. Bem, vamos lá. Primeiro, a gente está falando de dieta vegetariana e dieta onívora. Na dieta onívora se consome carne, e as carnes são produzidas em larga escala. O processo de produção de carnes em larga escala tem sido apontado por muitos pesquisadores como incubadoras de doenças. Tanto é que a gente tem visto aumentar cada vez mais o número de doenças nos animais. Vaca louca, gripe suína, gripe aviária, e eu acredito no coronavírus vindo também dessas frentes. Vou mostrar alguns slides aqui que vocês vão enxergar melhor também essa questão. Então, os animais nessas incubadoras de doenças, eles ficam confinados, não recebem, não fazem exercício, recebem alimentação transgênica, recebem um alimento para engordar, muita vacina, muita antibiótico, anti-inflamatório. Então, eles ficam doentes. E se um animal pega doença, que nem uma galinha, a galinha, ela tem, às vezes, num galinheiro, fica 6 galinhas em 1 metro quadrado. Então, se uma fica doente, rapidamente ela transmite para as outras galinhas e aí é o galinheiro inteiro contaminado. Então, a gente tem visto aumentar muito o número de doenças, né, na produção de animais. O coronavírus não foi diferente, tá? Como eu já tive o coronavírus um pouco antes, isso me chamou a atenção e eu comecei a estudar muito sobre a questão do coronavírus. Por quê? Os estudos mostraram, por exemplo, que o coronavírus ele surgiu aqui no Brasil, tinha amostras de esgoto contaminado com coronavírus em setembro de 2019. Desculpa, setembro não, em agosto de 2019. E na Espanha, por volta de, se não me engano, foi março ou abril de 2019, já tinha amostras de esgoto com o SARS-CoV-2 também. Então, o vírus já está circulando há mais tempo. E aqui no Brasil, e na Alemanha principalmente, quando surgiu o coronavírus, eu fui investigar aonde tem a maior incidência de coronavírus. E, na época, 1/3 de todo o coronavírus do Brasil e da Alemanha, bem no comecinho, vinha dos frigoríficos também, né? Assim como o Wuhan e os outros veio de mercados de peixe, veio de locais ali onde tem a manipulação de alimentos cárneos, aqui no Brasil não foi diferente. Aí eles falaram que é por causa do ambiente frio, úmido e tudo mais. Sim, eu acredito nisso, né? Tanto é que eu sempre recomendo meus pacientes, mesmo os vegetarianos, sempre que você comprar um produto refrigerado, né, congelado, você higienizar muito bem ele antes de guardar no teu congelador. Porque ele pode estar contaminado de coronavírus, você rela nele, derrete o coronavírus que fica cristalizado, e aí você põe no olho, põe na boca e acaba se contaminando. Tá? Mas no caso aqui, vários locais do mundo começou a mostrar que né, nos Estados Unidos, no México, o México mesmo teve frigoríficos inteiros dizimados, né, por coronavírus. Enfim, o coronavírus ele se alastrou muito em frigoríficos. Então, eu acredito numa forte relação com as carnes. A China mesmo, ela deu acho que umas 6, 7 notificações de coronavírus, deles terem encontrado coronavírus nas carnes, lá na China.
Então, as carnes que são vendidas do Brasil para a China chegavam lá, eles faziam avaliação de amostra e a maioria estava detectando coronavírus. Então, tem uma relação muito forte. Tá? Bem, Manaus. Por que que teve essa contaminação fora de controle? Inclusive, casos da pessoa pegar de novo o coronavírus. O que estava acontecendo lá em Manaus? Manaus, gente, foi, eu acho, o maior e é o maior surto de coronavírus no Brasil. E aí a gente tem que voltar a entender a questão do peixe. Manaus, a base da alimentação lá é peixes. Né? Eles têm muitos rios, eles consomem muito os peixes. Tá? E qual que é o problema do peixe? Lembra que eu falei que as amostras de esgoto de Santa Catarina, ali, Florianópolis, e na Espanha já tinha SARS-CoV-2? Pois é, a pessoa contaminada com SARS-CoV-2, ela, ao defecar, tanto é que o coronavírus, um dos quadros dele é provocar a diarreia, e nesse processo você está eliminando, o corpo está tentando eliminar SARS-CoV-2, e se alguém entrar em contato com aquelas fezes contaminadas, vai desenvolver coronavírus, e isso não tem sido bem estudado hoje em dia, infelizmente. Então nós temos essa questão. Acompanhe comigo aqui esse raciocínio. Manaus, não sei como que está agora, mas Manaus geralmente tem aquelas casas de pau a pique, onde o esgoto, né, eles defecam e o esgoto cai no rio. E o rio, o peixe vai e come esses dejetos humanos. Ao comer o dejeto humano, o coronavírus que estava ali, daquela pessoa contaminada, fica no peixe. Mesmo que o peixe não se contamine com o coronavírus, mas fica nele. Tá? E aí a pessoa, quando vai comer aquele peixe com coronavírus, ele pega e acaba sendo contaminado. Então, lá em Manaus, criou-se um ciclo de contaminação da população. A população ficava contaminada com coronavírus, defecava no rio, o peixe comia as fezes com coronavírus, eles pescavam aquele peixe depois, comiam aquele peixe e pegavam coronavírus. E aí defecava no rio, e aí virou um ciclo vicioso de contaminação em Manaus. Então, na minha análise, a gente tem que tomar muito cuidado com o consumo de peixe nos nossos dias. O peixe, nas Blue Zones, né, é apontado em algumas dietas como saudável e eficiente. Porém, nesse cenário que eu enxergo, eu acho um perigo estar comendo peixe. E, para mim, isso que eu estou passando para vocês é a resposta do que está acontecendo lá em Manaus. Um outro ponto que me chamou muita atenção, além dessa questão da contaminação pelos peixes, foi a transgenia dos animais. Por quê? Voltando à questão do vetor, para o coronavírus conseguir contaminar o ser humano, o coronavírus do morcego, ele precisava de um vetor que facilitasse para ele conseguir contaminar o ser humano. E aí a gente tem algo gravíssimo que está acontecendo no mundo e ninguém quase está comentando isso. Tá? A questão das transgenia dos animais que a China está fazendo. O ser humano está brincando de ser Deus, mexendo onde não deveria. Vai ser a maior causa de doença e confusão. Tá? Cientistas estão criando embriões de porcos com células humanas. Tá? Eles estão pegando células do ser humano, misturando genética com o porco e formando uma nova espécie confusa, onde essa nova espécie tem genética humana e genética do porco. Tá? Qual que é o resultado disso? Na minha opinião, o coronavírus. É o primeiro de muitas doenças que vão vir por causa de mexer onde Deus não permitiu a gente mexer. Vou dar o exemplo. Na China, eles começaram a fazer essa mudança genética do porco para poder aumentar a aceitação do corpo humano para células, para órgãos geneticamente modificados dos porcos. Então, eles queriam fazer o transplante da córnea do porco para seres humanos, do rim do porco para seres humanos, porque eles falam que é muito parecido com o órgão humano. Só que quando eles faziam esse transplante, o que acontecia? O ser humano rejeitava. Então ele perdia a vista, o rim acabava se degradando, tinha que retirar, ou a pessoa morria. Então, na ideia dos cientistas chineses, o que eles iriam fazer? Eles iriam humanizar esse porco para que o porco ficasse muito parecido com o ser humano, e aí eles poderiam fazer os transplantes.
No ano passado, não, em 2019, foi feito mais de 20 mil transplantes de córnea desses porcos geneticamente modificados para seres humanos. Não sei quantos mil rins, enfim, eles estavam usando essa tecnologia. Agora, vamos entender o ciclo. O porquinho geneticamente modificado, com células humanas, fica lá nos confinamentos da vida ali, onde ele cresce, se multiplica, enfim. Aí o que acontece? O morceguinho que está lá, que chupa sangue de porco, e tem coronavírus, ele vai e contamina esse porco com coronavírus. Aí o que acontece? O porco com coronavírus, agora ele tem células humanas dentro dele, ou com genética humana. E esse coronavírus dentro do porco começa a aprender a infiltrar em células humanas. Tá? Quando ele aprende a infiltrar em células humanas, acontece o desastre que aconteceu. Para vocês terem ideia, a China matou milhares, mas milhares, ela matou um quarto de todo o rebanho de porco em 2019. E em muitos relatos que eu consegui achar na internet, falava que alguns deles era por causa de contaminação por coronavírus. Outros era por causa da peste africana, que eles estavam matando os porcos. O mundo inteiro, se vocês pesquisarem em 2019, dizimaram milhares de porcos. Por quê? Esse porco geneticamente modificado se tornou um vetor de transmissão de doenças para os porcos, doenças que não eram comuns nos porcos, e também por ser humano. Porque esse porco geneticamente modificado, eles tiraram a córnea, transplantaram para o ser humano. Já a carcaça, aquele corpo que às vezes estava contaminado com coronavírus, foi vendido para o frigorífico, né, para o mercado de peixe. E lá ele foi, então, consumido. Fora que esse porco geneticamente modificado, ele aceitou esse coronavírus começou a aprender a mudar e transmutar espécies. Ele consegue fazer pular de uma espécie para outra. E aí também volta o cenário do peixe. Muito desse esgoto dos porcos vai para o mar, para os rios, e aí os peixes comem aquilo lá, e aí vai para o mercado de peixe também. Então, eu acho, na minha ótica, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar o raciocínio, mas esse é o ciclo perfeito de surgimento e transmissão do coronavírus para chegar nessa epidemia que nós estamos tendo. E, na minha opinião, esse é o ciclo mais perto do que a gente pode ter. Não estou falando que eu sou o dono da verdade, mas eu, pelo que eu tenho estudado, é o mais dentro do que está acontecendo. Tem um texto de Ellen White, que é uma escritora americana, que escreveu há mais de 100 anos atrás esse texto, que fala sobre essa questão, e eu acho que traz muita clareza para a gente. Ela fala assim, sobre as amálgamas, essas misturas genéticas. Mas se houve um pecado maior que qualquer outro que requereu a destruição da raça humana pelo dilúvio, este foi o vil crime de amalgamação. Amalgamação vocês podem trocar por mudança genética, né, de homens e animais, que desfigurou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus se propôs a destruir por um dilúvio essa poderosa raça longeva que corrompera seus caminhos diante dele. Então, esse texto, né, deixa bem claro para a gente que o pecado que mais aborreceu Deus no mundo pré-diluviano foi isso. Deus criou o ser humano tão perfeito, criou o porco tão perfeitinho, o morcego, enfim, todos os animais Deus criou com DNA perfeito, tudo funcionando bem, separadinho, cada espécie, e o ser humano agora está misturando tudo. No meu canal, eu bato frontalmente contra os alimentos transgênicos, porque é causa universal de doença. Tem o vídeo mais assistido do meu canal é o que é os alimentos transgênicos fazem mal. Recomendo a todos vocês assistirem, tá? Depois disso, o ser humano começou a misturar agora genética de animais com o ser humano, e agora estão tentando fazer também a mudança genética do próprio ser humano, utilizando tecnologias que não são tão seguras, né? Esse texto continua. Todas as espécies de animais que Deus criara foram preservados na arca. As espécies confusas que Deus não criou, os dinossauros, esses animais estranhos, geneticamente modificados, que eram resultados de amalgamação que o mundo pré-diluviano fazia, foram destruídos pelo dilúvio. Deus, desde o dilúvio, tem havido amalgamação de homens e animais, conforme pode ser visto nas quase infinitas variedades de espécies de animais e certas raças de homens. Aqui ela fala de um texto que gerou muita polêmica também. Porque se a gente estudar os egípcios, várias culturas
tem nos ícones religiosos deles animais misturados com seres humanos. Isso é uma herança do mundo pré-diluviano e eles sempre buscaram tentar mexer. Nem sempre foi possível, mas eles buscavam. E aqui fala muito dessa questão de mudança genética. As raças de animais, por exemplo, de cachorros, eles vão separando, né, os animais e vão formando várias raças de animais. Isso, de certa forma, é uma mudança genética. É uma mudança natural, diferente da transgenia, da mudança. Você pegar um gene de um sapo e colocar no macaco, do ser humano e colocar no porco, que é muito mais agressivo. Ó, surto de peste na China deve matar até 200 milhões de porcos. Tá? Milhões. Isso há 2 anos atrás. Está vendo a data ali? 12/4/2019. E nessa época, gente, mas foi muito porco morto. E foi bem na época que eles começaram a fazer a transgenia dos porcos. Só que não vai parar por aí, gente, porque o ser humano, sem Deus, né, o Espírito Santo está se retirando de algumas pessoas e do mundo, e eles estão ficando sem Deus, digamos assim, sem Deus controlar eles. E eles estão surtando. Satanás está conseguindo ter total influência sobre o ser humano. Alguns, né? Muitos ainda estão sendo protegidos. Mas alguns seres humanos, ao rejeitarem o Espírito Santo, ele não tem mais influência sobre eles. E eles estão fazendo as maiores loucuras que a humanidade já viu. Cientistas mantêm vivos embriões de macaco com células humanas. Tá? Então agora eles estão mexendo também no macaco. E aí mais um monte de doenças que era só dos macacos vão começar a aparecer também nos seres humanos. E vice-versa. Doenças humanas vão começar a atingir os macacos também. Tá? Gente, então assim, esse panorama que vocês viram, eu coloquei principalmente para a gente enxergar a forte correlação do coronavírus aos animais. Tá? E imagina, se você come carne de macaco, se você come carne de morcego, se você come carne de vaca, de frango, de porco, enfim, todos esses animais, eles estão virando incubadoras de doenças. Pode não ser que você, né, o adventista de modo geral, não come carne de porco, mas assim, você pode estar sendo contaminado porque está comendo peixe, né? Você pode ser contaminado por uma outra doença, uma gripe aviária, por comer um frango. Então, assim, chegou um momento, né, e eu acho que isso é importante a gente ter em mente, que o comer carne se tornou inseguro. Eu acho que o coronavírus, né, para mim, deixou bem claro essa ruptura de segurança alimentar. Porque se eles estão mexendo na genética dos animais, não é mais seguro comer nenhum animal. Tá? Porque as doenças que vão vir por meio dos animais vão ser terríveis. Bem, vamos dar continuidade aqui. Isso aí foi só um cenário para a gente entender o surgimento e a forte relação dele com a carne do porco e com a carne do peixe. Coronavírus provoca, né, a Covid-19 e afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maneira das pessoas infectadas apresentar sintomas leves e moderados da doença e não precisaram ser hospitalizadas. Então, tem muitas pessoas que não apresentam sintomas graves, outras apresentam. Opa, desculpa. Então, a gente tem aqui alguns dos sintomas principais, só para a gente conhecer também a nível de curiosidade. Sei que também vocês já devem estar carecas de saber, né, dessas questões. Mas vamos lá. Então, os sintomas mais comuns: febre, tosse, né, aquela tosse seca, e cansaço, falta de disposição e energia. Sintomas menos comuns: dores e desconfortos, né, dores às vezes nas juntas, dor de garganta. Quando eu tive coronavírus, eu tive uma forte dor de garganta. Diarreia, eu tive muita diarreia nos primeiros dias, conjuntivite, eu não cheguei a ter, dor de cabeça também, muito forte, aquela dor no fundo, né? Perda de paladar e olfato, eu perdi completamente, achei muito estranho isso, porque foi um dos pontos que me fez mostrar que talvez era coronavírus mesmo que eu tive, porque antes eu não sabia o que era, mas quando os pesquisadores mostraram que a grande maioria das pessoas que perdem o paladar sem uma justificativa era coronavírus, e junto com o meu quadro, que foi todos esses sintomas quase aqui, tem vídeo no meu canal lá que eu mostro os sintomas que eu tive e como que foi a evolução do vírus, erupções cutâneas, enfim, aí tem várias outras aqui, que são os sintomas mais comuns. E os sintomas graves: dificuldade de respirar ou falar, falta de ar, dor, opressão no peito e perda de fala ou movimento. O coronavírus, gente, basicamente ele atua em duas frentes. A primeira fase dele ali é a replicação viral. Então, nessa replicação viral, a gente tem que entrar com remédios antivirais. Tá? Inclusive, chá de anis,
tem sido indicado por um ácido que ele tem, que ele ajuda a combater as células spike, diminuindo, né, a infiltração do vírus dentro da tua célula e, consequentemente, menos células infiltradas, menos replicação viral dentro dessas células. Aí tem também os estudos, né, eu particularmente sou favorável, né, cada um tem a sua consciência, mas eu sou favorável à utilização da ivermectina, cloroquina e azitromicina como preventivo da replicação viral nessa fase. Tem vários estudos que mostram benefícios nesse sentido. Apesar que eu não sou infectologia, mas se eu for infectado de coronavírus de novo, né, ou se alguém da minha família for infectado, eu com certeza entrarei com a ivermectina, a azitromicina e a cloroquina. Na segunda fase, começa o processo de inflamação. Nosso corpo, porque assim, as células começam a estourar o vírus, as nossas células começam a ser rompidas pelo vírus que fez a replicação viral ali, e aí esses vírus começam a atingir várias outras células. Só que o nosso corpo, nesse momento, começa a detectar que tem alguma coisa errada. Até então, às vezes, ele não percebeu. E aí ele começa a soltar células de defesa que liberam citocinas, que começam processos inflamatórios. Se a replicação viral foi principalmente nas células do pulmão, o vírus começa a se multiplicar muito nessa região e aí começa a ter inflamação do pulmão, que é onde agrava para quadros graves de falta de ar. Porque o pulmão ele começa a ficar inflamado, fica pesado e a pessoa não consegue respirar, fica aquela tosse ruim. Eu, no meu caso, eu tive uma tosse muito grave, não conseguia parar de tossir. Eu tinha o sebo de carneiro, não sei se vocês conhecem, é um composto de plantas medicinais, e tipo Vic Vaporub. O único jeito que eu conseguia para dormir à noite, nos 3, 4 dias que ficou mais grave, era passar aquele sebo de carneiro no meu pulmão, aí dava uma aliviada, né, e ele tirava o processo inflamatório do pulmão, então eu passava 3, 4 vezes no dia, aí eu conseguia dormir, porque senão eu não conseguia. E a minha mãe estava muito preocupada comigo, ela me viu, ela falou assim, se você não melhorar até, acho que segunda ou terça-feira, né, a gente vai ter que te levar no médico, porque estou preocupado, eu acho que você está com uma pneumonia. E realmente, eu provavelmente já estava num quadro de broncopneumonia. Perdi 10 quilos, né, quando eu tive coronavírus. Tá? Então, assim, eu já sou magro, fiquei mais magro ainda, pra vocês verem. Mas, enfim, então, o coronavírus tem esses sintomas, são sintomas graves, mas isso aqui também é só um panorama para a gente entender. O coronavírus, ele, por si só, que nem eu falei, não é tão grave, tão letal. Tá? Eu sobrevivi sem tratamento basicamente nenhum, só com alguns tratamentos naturais que eu fiz, mas os chás que eu mais gosto de tomar quando eu pego gripe, alguma coisa, anis, guaco, eu não tinha em casa. Eu não tinha nem um xarope, não tinha nada, porque me pegou de surpresa, né? Me pegou de última hora, eu não sabia do que estava acontecendo, e como foi no final de semana, todo mundo trabalhando, quer dizer, foi na sexta, todo mundo trabalhando, que foi o primeiro dia que eu tive febre forte, aí no segundo, no sábado, no domingo eu estive muito mal, na segunda-feira eu comecei a melhorar. Aí foi quando eles conseguiram comprar pelo menos um xaropinho, com guaco, com algumas coisas que também aliviou bastante a minha tosse. Tá? Mas, assim, a maioria das pessoas não morrem por causa do coronavírus. Elas morrem por causa das doenças de comorbidade. Então, quando ela tem uma doença grave e ela se expõe ao coronavírus, o coronavírus acaba causando uma sobrecarga no organismo dela e é onde ela acaba indo a óbito. Pessoas que não têm comorbidades basicamente não vão a óbito. Hoje em dia, né, a gente está tendo muitas pessoas que não têm comorbidades conhecidas morrendo, porque mudou muito a saúde das pessoas. Com essa história das academias fechadas, as pessoas usando máscara o tempo todo, não estão conseguindo respirar ar puro, as pessoas não estão tomando sol porque ficam confinadas, ficam com medo de ambientes né, ao ar livre. Então, assim, a saúde das pessoas está muito pior do que há 2, 3 anos atrás. Vocês concordam comigo? Que antigamente a maioria das pessoas tinham atividades, trabalhava e tal. E hoje em dia a gente está home office, trabalhando em casa, não sai para nada, sai uma vez na semana. Quando sai, tem que sair com máscara. Então, assim, as pessoas, mesmo que não tenham comorbidade conhecida, talvez já não estão tão saudáveis. Fora o que? As pessoas ficaram em casa, começaram a comer muito mal. Quantas pessoas vocês conhecem, às vezes nós mesmos, né, engordamos na quarentena. Né? Então as pessoas engordaram, ficaram sedentárias. Então a gente não está tão saudável quanto antes. Então tem muitas pessoas morrendo mesmo sem comorbidades.
Mas, de modo geral, as comorbidades ainda são as principais causas de morte. Essa tabela que eu trouxe para vocês, na minha cidade, aqui eu não sei como é na cidade de vocês, mas na minha cidade, no portal da Prefeitura de Marília, eles colocam todo dia, né, a relação das mortes por coronavírus. Né? O último relato que teve, acho que foi de sexta-feira, eles colocaram aqui, deu 7 mortes na minha cidade, né, por causa do coronavírus, que é uma doença fortíssima, tem matado e matado muita gente. Só que olha só que interessante esse relato. Então, eu peguei os 7 relatos, né, 7 pessoas, né, que vieram a óbito. Dê uma olhada ali, todas elas, ó, o primeiro caso, doença cardiovascular e diabetes. Segundo caso, diabetes. Terceiro caso, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes. Quarto caso, doença cardiovascular crônica. Quinto caso, doença cardiovascular crônica e diabetes mellitus. Sexto caso, doença cardiovascular crônica, asma e obesidade. Sétimo caso, doença renal crônica. Percebem como que as pessoas que morreram nesse dia, todas estavam relacionadas a comorbidades? Então, a gente tem que entender que a luta maior hoje em dia contra o coronavírus não é contra o coronavírus propriamente dita, é contra as comorbidades. Se a gente consegue tirar as comorbidades das pessoas, as pessoas vão estar saudáveis e vão enfrentar o coronavírus e a grande maioria não vai morrer, porque o coronavírus não tem letalidade alta, principalmente se a pessoa tem um estado de saúde bom. A maioria que não tem nenhuma comorbidade é assintomático, nem percebe que pegou o vírus. Tá? Percebem esse quadro? É muito importante, gente, a gente enxergar essa questão. Vamos lá. Então, eu peguei aqui um resumo de todos os principais artigos, né, que vem apontando as comorbidades. Inclusive, isso daqui eu retirei, porque assim, agora está numa fase de vacinação para pessoas que têm comorbidades. Então, eles fizeram uma relação das principais comorbidades, que são as que mais morrem quando pegam coronavírus, que é mais ou menos aquela relação que eu trouxe para vocês, só que ali é prático, né? E eu trouxe aqui o resumo para vocês. Então, as doenças que mais matam, né, as pessoas, quer dizer, as doenças de base que mais matam quando a pessoa pega o coronavírus é a obesidade, é diabetes, é insuficiência cardíaca, é hipertensão, doença respiratória, doença renal e paciente com câncer. Tá? E aí vamos ver. Essa é a grande questão. A gente está chegando no ápice da palestra de hoje. Agora que a gente entendeu melhor o cenário e o panorama do que está acontecendo no mundo, fica mais fácil para a gente entender como que a dieta vegetariana pode e deve ser usada como terapia para prevenir agravos ao coronavírus. Então vamos lá estudar melhor essa questão. Eu trouxe para vocês aqui 2 estudos, tá? Tem nas referências bibliográficas desse slide aqui esses estudos, mas tem muitos estudos, gente. Quando eu fazia as palestras antigamente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha que ficar procurando estudo científico. Hoje em dia, você põe na internet, você acha trocentos estudos em todos os principais portais de saúde do mundo, relacionando benefícios da dieta vegetariana. E aqui eu trouxe alguns para vocês. Ó, primeiro estudo foi feito com 244 pessoas, e aí tem os dados ali. Nesse estudo, demonstrou uma redução em média de quase 6 quilos em participantes que adotaram uma dieta vegetariana em comparativo com outro grupo. Tá? Esse estudo aqui, se não me engano, foi em poucas semanas, foi acho que 18 semanas, alguma coisa assim, e eles já conseguiram ter uma redução de 6 quilos. Não, 18 semanas não, acho que foi 4 semanas, um mês. Alguma coisa assim. Não, acho que foi 18 semanas mesmo. A maioria das pessoas que seguiram uma dieta vegetariana, que não tinha o objetivo de emagrecer, tá? Não era o objetivo de emagrecer, eles conseguiram reduzir 6 quilos. Vocês viram que uma das principais comorbidades que agravam o quadro de coronavírus é a obesidade. Olha aqui, gente. Dieta vegetariana é uma solução. É um remédio. Porque se a pessoa tivesse adotado a dieta vegetariana lá atrás, quando começou a história do coronavírus, ela já teria perdido quanto peso? Talvez ela já tinha saído do quadro de obesidade. Para vocês terem ideia, tem uma paciente minha, ela tinha 146 quilos. Ela relatou para mim que quando ela virou na cama uma vez, ela ficou sem ar. Só de virar na cama. E ela se preocupou. Ela falou, nossa, se eu pegar coronavírus, eu não vou ter chance. E realmente, não teria. Aí ela começou a seguir minhas orientações lá para junho do ano passado. Julho do ano passado. De lá para cá, gente, ela perdeu 70 quilos.
Ela saiu de 146 e está com 76 quilos. 76 quilos. Gente, vocês têm ideia de como que é o resultado disso daí? Vocês têm ideia disso? É uma pessoa, eu tenho 70 quilos, né? Ela me perdeu no processo. Ela me perdeu de tanto que ela conseguiu emagrecer. Agora, com 76 quilos hoje, qual que é a chance de sobrevivência dela se ela pegar coronavírus? Tá? É altíssima, é altíssima. E no caso dela, ela nem chegou a ter uma dieta vegetariana, mas ela adotou uma dieta baseada em plantas, porque ela seguiu todas as minhas orientações. Então, assim, você não necessariamente, né, eu particularmente recomendo abolir, né, as carnes, principalmente pelos riscos da indústria. Né? E se não vier pelo porco, pelo peixe, pode vir pela vaca, vai vir várias outras doenças. Mas no caso dela, só de ter colocado os protocolos de uma dieta vegetariana saudável como base da alimentação dela, ela conseguiu esses incríveis resultados. Perdeu mais de 70 quilos. Gente, os estudos aqui mostram isso daí. Ó, estudo 2, foram entrevistados mais de 3.300 pessoas, sendo 65 do sexo feminino e tal. Nos comparativos em relação aos brasileiros que consomem carne, os indivíduos com sobrepeso e obesidade foi de 75,5%. Tá? Só traduzir para vocês aqui, para ficar bem claro. Pessoas que comem carne, 75,5% se apresentam com sobrepeso e obesidade. Tá? Ou seja, tem o risco de uma comorbidade a mais. 75% dos brasileiros que seguem dieta onívora estão com risco aumentado caso peguem coronavírus. Olha os vegetarianos. Enquanto que os vegetarianos, o percentual é apenas de 27,8%. Tá? Então, dos vegetarianos, menos de um terço tem problema de obesidade. A dieta vegetariana ela é muito eficiente para baixar o peso corporal da pessoa. Tá? E combater uma das comorbidades. Mas ele ajuda em outras comorbidades? Vamos lá, gente. Diabetes. Resumindo, tá? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, diabetes não é o problema exatamente, né? A causa do diabetes não é o excesso de açúcar. A causa do diabetes é o excesso de gordura saturada de cadeia longa. Tanto é que os vegetarianos consomem muito carboidrato e eles apresentam uma incidência de diabetes quase nula. É muito baixa a incidência de diabetes em vegetarianos. É muito menor do que nas outras populações, nas onívoras. Porque a gordura saturada de cadeia longa, ela envolve a célula e a célula tem uma camada bilipídica chamada... ela tem a camada protetora da célula é uma camada chamada bilipídica. E a base dela é gordura saturada. Então, quanto mais gordura saturada a gente come, mais essa camada fica espessa e mais essa célula solta estímulos falando que não aceita insulina, aumentando a resistência à insulina, que provoca o diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2, a base dele é o consumo de gordura saturada. Aí essa célula não aceita mais o açúcar e o carboidrato, porque ela está se sentindo obesa, ela está gordinha, ela não quer, ela está cheia. Imagina quando você acabou de comer, alguém chega te oferecendo algum alimento gorduroso. Você, nossa, não quero, você, né? Dá aquela ojeriza. É a mesma coisa a célula. Tá? E isso fica muito claro nos estudos. A maioria dos pesquisadores não entenderam ainda a relação da dieta vegetariana e diabetes, mas todos são unânimes em dizer que dieta vegetariana, quanto mais estrita, melhor, é o principal remédio para controlar e combater a diabetes. Eu tenho dezenas de pacientes que eu controlei completamente o diabetes deles apenas com dieta vegetariana ou dieta baseada em plantas. Ovo-lácteos vegetarianos e veganos apresentam uma probabilidade de desenvolver diabetes em torno de 38% e 62% menor, respectivamente, em comparação com pessoas que comem carne regularmente. Tá? Porque o problema do diabetes não é o carboidrato, o problema é a gordura saturada de cadeia longa. Vários pacientes meus, quando eu explico isso, eles começam a diminuir a carne na janta, coloca a farinha de maracujá, berinjela e banana verde junto do almoço ali, para a pessoa tirar aquele excesso de gordura saturada, os índices de glicemia dele caem lá embaixo. A pessoa emagrece, a pessoa tem vários resultados com medidas simples, mas sempre usando os remédios naturais, vegetais que Deus deu para a gente. E numa dieta vegetariana, então, o resultado é incrível. Eu tenho uma paciente fisiculturista vegana que agora deu uma descontroladinha na diabetes dela, mas porque está mudando os remédios dela. Mas ela consegue manter os níveis normais. O dela é tipo 1. E ela treina pesadíssimo, come bastante carboidrato e não tem problema com diabetes.
Bem, esse outro estudo, né, relaciona as doenças cardiovasculares ao diabetes, que é uma outra comorbidade. Então, aqui a gente está vendo cada comorbidade do coronavírus e a relação dela com a dieta vegetariana. Vegetarianos têm, em média, 13% menos chance de desenvolver doença cardiovascular, 19% menos probabilidade de sofrer infarto, e além de um risco de 32% menor de hospitalização ou morte por doença de coração. Esse ainda é um estudo que mostrou pouca eficiência. Tem outros estudos que eu acompanho que falam que a incidência de doença cardiovascular em vegetarianos chega a ser um terço, quer dizer, 2/3 menor, né? Então quase 60%. Tá? Então varia bastante de estudo para estudo, mas esse aqui também já demonstra que a população vegetariana tem menos problema com as doenças cardiovasculares. Pressão alta. Apresentam ainda menor prevalência de hipertensão arterial em média. A pressão arterial sistólica tende a ser 7 mm de mercúrio, menor em vegetarianos, e a diastólica em torno de 5 mm de mercúrio menor, em comparação a pessoas que seguem dietas omnívoras. Ou seja, isso aqui é muita coisa, gente. Isso aqui está falando assim, uma dieta vegetariana, a pessoa tem a pressão 12/8. E quem não come, e quem não tem uma dieta vegetariana, come carne, é 16/8, quer dizer, 16/10, 16/13. É muita diferença, gente. E aí a pressão mais alta aumenta o risco de infarto, de AVC, de todas as complicações cardiovasculares, inclusive aumenta o risco de formação de placa de ateroma, porque essa pressão alta acaba fazendo, junto com o excesso de açúcar, se a pessoa tiver diabetes, fissuras na parede do vaso sanguíneo, que vai trazendo vários agravos para a saúde. Gente, aqui a gente chega para a nossa conclusão, tá? Deu para enxergar, com essa palestra, a incrível relação que existe? E olha, gente, eu falo por mim. Eu defendo a dieta vegetariana, estudo isso há muito tempo, e que nem eu falei para vocês, só que assim, eu não tinha associado como que a dieta vegetariana, gente, é eficiente no combate a todo o quadro do coronavírus e a todas essas doenças. Eu mesmo, sabendo de tudo isso, não tinha associado, porque na mídia, né, as pessoas ficam falando só de vacina, 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 como a única solução. E, gente, me desculpem a sinceridade, a solução é mais simples do que a gente imagina. Não é essas vacinas novas, essas vacinas de mudança genética que mexem no DNA, enfim, não é essas vacinas. Essas vacinas podem até trazer um benefício para aquelas pessoas que não querem mudar a sua vida, que não querem adotar uma dieta vegetariana, que não querem seguir um estilo saudável. Porque essas pessoas vão ficar dependentes dessas vacinas e de outras que vão aparecer, porque o corpo delas não está saudável. Essas pessoas vão ficar dependentes de remédio de pressão, vão ficar dependentes de remédio de glicemia, vão ficar dependentes de remédio para câncer, de quimioterapia, vão ficar dependentes de toda uma farmácia, de uma indústria farmacológica, porque não querem mudar o estilo de vida. A dieta vegetariana, vocês perceberam aqui, olha a eficiência dela, gente. Olha como que ela traz benefício para combater todas essas doenças. Estudos mostram, né, que a dieta vegetariana ajuda a combater todas as doenças crônicas não transmissíveis, que são essas. E 80% da população brasileira morre por causa dessas doenças. De diabetes, hipertensão, câncer. 80%. E essas pessoas morrem, 2/3 delas morrem antes dos 60 anos de idade. Tem muita gente que morre entre 60 anos. Acho que é 1/3, desculpa. 1/3 morre antes dos 60 por causa dessas doenças. E percebe como que a dieta vegetariana faz a diferença na vida das pessoas? Então, gente, o meu objetivo dessa palestra é alertar para vocês o que eu mesmo não tinha percebido, porque às vezes a gente enxerga a dieta para benefício nosso, mas a gente não enxerga os detalhes de como que ela é eficiente para várias doenças, em especial no combate ao coronavírus. Então, essa palestra tem como característica principal mostrar isso daí para que, se você ainda não é vegetariano e está assistindo aqui a palestra, busque uma mudança na tua vida. Tá? Busque seguir a dieta vegetariana. Você só tem a ganhar. Tá? E se você está lá no nosso grupo assistindo a nossos conteúdos,
com certeza você já está pronto ao seguir, ao adotar aquele estilo de vida. Né? E outra, lógico, a gente vai falar sobre conteúdo sobre vegetarianismo, como ser um vegetariano saudável, mas assim, de modo geral, você já vai ter todas as orientações necessárias para poder ser saudável. Tá? Você vai conseguir ali com o grupo, e tendo ali, você vai ter a base, como os gladiadores, todos os nutrientes necessários para você ser saudável. E aí você vai poder adotar uma dieta vegetariana saudável, tendo muito mais energia, muito mais disposição, muito mais vigor. Enfim, você vai se sentir uma pessoa cada vez melhor. E outra, você vai ter a tranquilidade de saber, caso você pegue coronavírus ou outras doenças, você vai sofrer, porque é uma doença forte. Eu sou vegetariano e o vírus me derrubou. Só que assim, a chance de sobrevivência é muito mais alta. Então, se você conseguir levar uma dieta vegetariana para a tua família, ou incentivar eles a terem pelo menos uma dieta baseada em plantas, comendo mais frutas, verduras, cereais integrais e nozes, com certeza você vai transformar o teu ambiente. Aí as pessoas vão ver que a tua família está pegando as doenças, ou mesmo nem pega, ou pegam assintomáticos. O vizinho morre de coronavírus, que nem lá no meu serviço. Três pessoas, três outras nutricionistas pegaram coronavírus, e eu não peguei. Então, assim, as pessoas estão tendo as doenças e a gente fica intacto. E a própria Bíblia fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Aliás, não só você, a tua casa não vai ser atingida. Entende? Então, se você não mudou ainda o teu estilo de vida, essa palestra tem como esse objetivo. Eu creio que o coronavírus, talvez vai vir aí terceira, quarta onda, mas depois ele vai sumir no mapa, mas vai vir outras doenças. Tá? Mude agora, porque com certeza você vai ter vantagem. Tá? E espero também ter contribuído com vocês para entenderem melhor esse contexto do coronavírus. E você pode ser agora um médico missionário, porque se você entendeu essa palestra, né, se eu conseguir transmitir ela de forma clara, para que vocês entendam a relação direta do coronavírus a uma dieta vegetariana e como que ela é eficiente, e você começar a incentivar isso para outras pessoas, mas para incentivar você tem que pôr em prática, porque você não consegue. Você vai num dentista banguelo? Não vai. Você vai num nutricionista gordo? Não vai. Você vai num médico que fuma, um médico cardiovascular, de cardíaco que fuma? Não vai. Então, a primeira coisa para você se tornar médico missionário é você pôr em prática isso na tua vida. Quando você começar a sentir os incríveis benefícios na tua vida, você vai querer levar outras pessoas a seguirem aquilo ali. E você vai falar com tanta autoridade e propriedade que você não precisa ter feito uma nutrição, uma medicina ou uma biologia, enfim, um curso para poder explicar para as pessoas. Você vai explicar pela tua experiência, e vai ser com uma autoridade que todo mundo vai acreditar. Você vai se tornar um grande médico missionário. E isso que eu tenho defendido muito, tanto no curso lá do Êxodo, também se vocês quiserem conhecer mais o curso do Êxodo, vale muito a pena, entre em contato com a Rose. Ela é muito boa, ela ajuda bastante ali, é um curso fantástico que vai ajudar vocês, tá? Enfim, gente. Gostaria de ler o último texto aqui para a gente encerrar, a gente faz uma oração depois e a gente encerra a palestra de hoje. Mas, gente, que Deus abençoe muito vocês. Olha só que interessante, esse texto escrito há mais de 150 anos. Deus já sabia que viria uma doença como essa. E ele vem alertando o seu povo, há mais de 150 anos, a escolher uma dieta saudável. Ele orientou a gente para que a gente não sofresse, para que a nossa família não sofresse, para que a gente não ficasse assustado com essa doença. Eu mesmo não tenho medo, não me assusto. Por quê? Porque eu sei que eu tenho cuidado da minha saúde como Deus recomendou. Posso cuidar ainda melhor. A gente tem que buscar todo dia melhorar. Mas olha só que interessante esse texto. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Gente, nós acreditamos, né, que que Ellen White realmente foi inspirada por Deus. E quando a gente vê o cenário do coronavírus, o cenário das amálgamas, o cenário da dieta vegetariana combatendo tudo isso daí, sabe, é uma bênção que Deus deu para o seu povo para que a gente não sofresse. E eu gostaria muito que essa bênção fosse compartilhada com vocês e que vocês, ao viverem ela, compartilhem com outras pessoas para que a gente possa fazer esse mundo um mundo melhor. Vamos orar? Que Deus nos abençoe muito, é o que nós te pedimos, Senhor. Não por nossos méritos, pois somos fracos, falhos e pecadores. Mas te pedimos, Senhor,
que essas bênçãos que tu tem derramado sobre todos aqueles que seguem as tuas orientações de saúde, pois tu foi o criador de nós lá no Éden, tu criou o nosso corpo, fez toda essa maquinaria humana e tu sabe o que é melhor para nós. Se alguém aqui ainda tiver dúvida ou tinha dúvidas com relação à importância de seguir as orientações de saúde que tu deu, que teu Santo Espírito possa desfazer essas dúvidas, possa mostrar claramente para essas pessoas como fazer as mudanças necessárias para terem mais saúde, mais vigor físico, como os gladiadores, como os atletas de alta performance, que eles também possam ter mais vigor como intelectual, como Albert Einstein, para que cada um seja um gênio na sua área de atuação, para que possam ter também mais disposição para o trabalho, para que possam ser promovidos, para que possam ganhar mais dinheiro também para sustentar as suas casas, para comprar um sítio no campo, para ter um local de refúgio. Enfim, Senhor, abençoe a cada um que está assistindo essa live, para que possa mudar a sua vida, seguindo as orientações que tu tem dado. Abençoe a eles, que teu Espírito Santo possa trabalhar no coração deles, pois somos templo do Espírito Santo e queremos que o teu Espírito habite em nós. Mas para isso, sabemos que temos que fazer constantemente mudanças na nossa saúde para cuidar desse templo e mantê-lo sempre saudável para que o teu Espírito Santo possa achar morada. Abençoe a gente também com teus santos anjos, que eles nos auxiliem, nos ajudem, nos ministrem, para que possamos ficar firmes nos assentos do Senhor, em todos os aspectos da nossa vida. Que a saúde física e mental tragam um vigor espiritual, do qual muitos de nós talvez não experimentamos ainda. Nos abençoe para que possamos sentir a plenitude do físico, da mente e do espírito, para que nós possamos estar inteiramente ligados e obedecendo a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos. Que essa palestra possa ser compartilhada, possa ser levada a outras pessoas que também precisam dessas informações. Abençoe a todos nós e abençoe a todos que ouvirem essa palestra para que tenham suas vidas transformadas. Nos dê uma ótima semana que te pedimos no nosso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, muito obrigado a todos. Aqui eu coloquei algumas referências bibliográficas e que Deus abençoe muito vocês. É o meu mais sincero desejo. E foi um prazer conhecê-los, tá?